Olá! Seja muito bem-vindo à nossa sexta aula de História. Hoje nós vamos explorar um tema fundamental para a preservação da memória e da identidade das sociedades: o patrimônio cultural. Afinal, o que é patrimônio cultural? Por que ele é importante? E como podemos preservá-lo para as futuras gerações? Essas são algumas das perguntas que vamos responder hoje. Vamos começar. O patrimônio cultural é o conjunto de bens materiais e imateriais que representam a identidade, a memória e a história de um povo. Ele inclui desde construções históricas, obras de arte e documentos, até tradições, festas, danças, saberes e técnicas artesanais. Em outras palavras, o patrimônio cultural é tudo aquilo que nos conecta ao passado e nos ajuda a entender quem somos. Por exemplo, o Pelourinho, em Salvador, é um patrimônio material que preserva a arquitetura colonial brasileira. Já o samba carioca é um patrimônio imaterial que representa a cultura e a resistência dos afro-brasileiros. O patrimônio cultural pode ser dividido em duas categorias principais: material e imaterial. Patrimônio material são os bens físicos, como edifícios, monumentos, obras de arte, documentos e sítios arqueológicos. Esses bens são tangíveis, ou seja, podem ser tocados e vistos. Exemplos incluem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Catedral de Brasília e os sítios arqueológicos de Serra da Capivara. Patrimônio imaterial são as práticas, os saberes e as expressões culturais transmitidos de geração em geração. Esses bens são intangíveis, ou seja, não podem ser tocados, mas são essenciais para a identidade de um povo. Exemplos incluem o frevo, o ofício das paneleiras de goiabeiras e o modo de fazer queijo, Minas artesanal. O patrimônio cultural é importante por várias razões, como, por exemplo, preservação da memória. Ele nos conecta ao passado, ajudando a preservar a memória coletiva de uma sociedade. Por exemplo, os quilombos são patrimônios que contam a história da resistência negra no Brasil. Fortalecimento da identidade. O patrimônio cultural reforça a identidade de um povo, mostrando suas raízes e suas tradições. Por exemplo, as festas juninas são uma expressão da cultura popular brasileira. Promoção da diversidade. O patrimônio cultural valoriza a diversidade, mostrando que existem diferentes formas de viver, pensar e se expressar. Por exemplo, a arte Kusiwa dos indígenas Wajampi é uma forma única de representação gráfica que foi reconhecida como patrimônio da humanidade. Desenvolvimento sustentável. A preservação do patrimônio cultural pode gerar empregos e renda por meio do turismo e da produção artesanal. Por exemplo, as panelas de barro de goiabeiras são uma fonte de sustento para muitas famílias no Espírito Santo. Preservar o patrimônio cultural é uma tarefa complexa que envolve governos, instituições e a sociedade como um todo. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, é o órgão responsável por identificar, proteger e promover o patrimônio cultural. Uma das principais formas de preservação é o tombamento, que é o ato de reconhecer um bem como patrimônio cultural e protegê-lo contra destruição ou descaracterização. Por exemplo, o Centro Histórico de Ouro Preto foi tombado pelo IPHAN em 1938, garantindo a preservação de sua arquitetura colonial. Além do tombamento, existem outras formas de preservação, como a educação patrimonial, que busca conscientizar as pessoas sobre a importância do patrimônio cultural, e a digitalização de acervos, que permite o acesso a documentos e obras de arte de forma virtual. Apesar de sua importância, o patrimônio cultural enfrenta vários desafios, como degradação física. Muitos bens materiais sofrem com o desgaste natural, a poluição e a falta de manutenção. Por exemplo, as pinturas rupestres em sítios arqueológicos podem ser danificadas pela ação do tempo e do clima. Especulação imobiliária.
Em áreas urbanas, a pressão por novos empreendimentos pode levar à destruição de edifícios históricos. Por exemplo, muitos casarões antigos no centro de São Paulo foram demolidos para dar lugar a prédios modernos. Falta de recursos. A preservação do patrimônio cultural exige investimentos em restauração, pesquisa e divulgação. No entanto, muitos governos e instituições enfrentam dificuldades financeiras para realizar esses projetos. Globalização. A padronização cultural causada pela globalização pode levar ao esquecimento de tradições locais. Por exemplo, festas populares e técnicas artesanais podem desaparecer se não forem valorizadas. O Brasil possui um patrimônio cultural rico e diversificado. Vamos ver alguns exemplos. Como patrimônio material, temos a cidade de Ouro Preto, que é dos principais conjuntos arquitetônicos do período colonial, com igrejas barrocas e casarões históricos, e o Cais do Valongo, que é um local no Rio de Janeiro onde desembarcavam os escravizados africanos, hoje reconhecido como Patrimônio da Humanidade. Como patrimônio imaterial, podemos citar o frevo, que é uma dança e música típica de Pernambuco, conhecida por sua energia e coreografias acrobáticas, e o ofício das paneleiras de goiabeiras, que é uma técnica tradicional de fabricação de panelas de barro no Espírito Santo, transmitida de geração em geração. O patrimônio cultural é um elemento central na construção da identidade nacional. Ele nos ajuda a entender nossas raízes, nossas tradições e nossas diferenças. Por exemplo, a cultura afro-brasileira, expressa no samba, no candomblé e na capoeira, é uma parte fundamental da identidade brasileira. Além disso, o patrimônio cultural nos lembra que a história não é feita apenas por grandes eventos e personagens, mas também pelas práticas cotidianas, pelos saberes tradicionais e pelas expressões artísticas das pessoas comuns. Concluindo, o patrimônio cultural é um legado que recebemos das gerações passadas e que temos a responsabilidade de preservar para as futuras. Ele nos conecta ao passado, fortalece nossa identidade e promove a diversidade cultural. Preservar o patrimônio cultural é, portanto, uma forma de valorizar a nossa história e garantir um futuro mais consciente e inclusivo. Terminamos por aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre anacronismo e relativismo cultural e como os historiadores utilizam diferentes durações para analisar os fenômenos históricos. Não se esqueça de deixar suas dúvidas e comentários abaixo. Aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!